Irmãos, primeiro ato aqui que nós podemos enxergar aqui nessa leitura é a lição de humildade e serviço. Jesus, ele é um mestre, e mesmo sendo um mestre, ele teve a humildade de lavar o que, irmãos? Os pés. Aleluia por isso. Bom, essa palavra é para que você entenda que a vida da igreja é importante. A vida da igreja ela é muito importante para cada um de nós. Amém? E Jesus, vendo os discípulos, os seus discípulos, depois, irmão, tira uma foto para mim enviar para o pastor, tá bom? Jesus vendo, né, que os seus discípulos estavam ali, o Senhor, então, pegou uma toalha, se cingiu. A palavra cingir é se preparar. Preparou ali aquela toalha para quê, irmãos? Preparou aquela toalha para lavar os pés. Eu já falei anteriormente, né, em uma das palavras, que nos tempos antigos, as mesas das comunhões, elas eram mesas mais baixas. Então, de maneira que quando as pessoas elas iam se juntar à mesa, elas ficavam de cócoras, com as pernas cruzadas. Amém? Então, eles andavam pelas cidades. Naquele tempo, não existia asfalto. E o mecanismo de locomoção era os gados, os cavalos, as mulas, né? Os burros, os bodes. Eram animais que transitavam. E nessa transição deles, eles defecavam do caminho. Então, era comum que, vira e mexe, alguém pisasse na fezes de algum desses animais. Amém? Só que, assim como o costume de muitas nações, né? Tem nações aí que vendem o pão, por exemplo, não vou citar, mas acredito que é a Venezuela, se não me falha a memória. Tem o costume de vender o pão no chão. Então, eles vão amontoando no chão, lá, e as pessoas vão passando, vão comprando. São costumes desse povo. Tem cidades, tem países que não tomam banho. Eles passam uma semana para tomar um banho, por causa da cidade ser fria. Então, quando eles passam, por nós que temos o costume de tomar banho diariamente, você sente aquele odor. Então, acaba exalando. Então, geralmente, esses irmãos já ouviram aquele bordão, né? Perfume bom é perfume francês, né? Por quê? Você já pensou nisso? Porque o francês ele não tem costume de banhar sempre. Leva muito tempo para ele se banhar. Então, para esconder a caatinga do corpo dele, então eles fizeram um perfume forte. Então, quando eles passam no corpo, a pessoa que está visitando ele, de alguma maneira, não sente aquele odor. Amém? Mas o fato é que os discípulos, eles andavam pelos caminhos com Jesus e eles não ligavam muito para isso. Então, quando eles pisavam com as suas alparcas, né? Pisavam ali e eles iam para a mesa. Só que Jesus decidiu lavar os pés deles antes de ir para a mesa. Amém? E aqui nós entendemos uma coisa: como é importante você ter comunhão com o Senhor, né? Mas como é importante você também, que se acha o maior irmão, cuidar do seu menor irmão. Mesmo Jesus tendo 12 discípulos, mesmo os discípulos andando com ele, mesmo os discípulos vendo os milagres, orando juntamente com Cristo, os discípulos, eles não sentiam aquela nhaca, aquela caatinga, né? Por assim dizer. Então, quando eles dobravam, aquele odor subia um do lado do outro. Então, imagina quando eles se levantavam, tocava a sandália no outro, né? Quem sofre muito com isso é motorista de aplicativo. Alguém entra com o pé lá sujo e ele vai embora e aí fica aquele odor dentro do carro, né? Então, Jesus
observando isso, decidiu lavar os pés deles, né? Então, você vê um ato de quê, irmãos? Primeiro que a gente vê, um ato de quê, irmão? De humildade. Mesmo ele sendo o quê? Senhor, mestre e Senhor. Isso mostra que nós, como irmãos, precisamos aprender a trazer os irmãos para nosso convívio espiritual. Muitas das vezes o irmão mais novo, ele não quer aceitar uma correção. Ele não quer aceitar um puxão de orelha. Mas, se necessário for, deve ser feito em amor, né? Mesmo que ele não enxergue, é importante que nós, como cooperadores do Senhor, como conservos do Senhor, precisamos lavá-los pela palavra. Amém? Então, tem coisas que precisam ser ajustadas. Amém? E é importante que cada líder na célula, ele veja coisas que precisam ser ajustadas. Amém? Vocês estão comigo? Quando ele vê algo que precisa ser ajustado, então ele precisa chamar aquele irmão em amor. Irmão, vou lhe ajudar nesse ponto aqui. Preciso que você entenda esse ponto aqui, para que você venha estar conosco, né, limpo, né? Por quê, irmãos? Porque o mundo lá fora, ele suja a gente, amém? Sim ou não? Jesus falou, aquele que se lavou, ele não precisa tomar banho de novo, amém? Lembra do versículo que eu falei agora há pouco? Ele precisa só do quê, irmão? Só lavar os pés, amém? Então, o primeiro ponto que a gente fala aqui é que Jesus, ele teve um ato de grande humildade. Mas o detalhe, a humildade dele não ficou só nas palavras. A humildade dele entrou em ação. Então, hoje, se o irmão, ele decide orientar você, é importante para a vida da igreja que ele lhe ajude. Ele tem uma postura de dizer, irmão, eu vou ajudar você. Eu vou orar com você, tá? Você está precisando de algo, você tem uma dificuldade na sua vida em alguma coisa, eu quero orar por você. Amém? Não só chegar e dizer, tu tem que mudar, irmão. Você não quer mudar, você não quer vencer, você não quer isso, você não quer aquilo outro. Então, todo tempo você só está o quê? Mostrando, mas você não quer que ele mesmo vença com a sua disposição de ajudar ele, estender a mão para ele. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém. Então é importante. Jesus, ele fala isso aqui. Ele está dizendo claramente aqui. Meus filhos, eu quero que vocês ajudem uns aos outros. Está com dificuldade, irmão? Estou. Vamos orar pelo irmão? Vamos. Se levante, irmão, vamos orar. Senhor, irmão aqui está desempregado. Deus, ele precisa de alimento na sua casa, ele precisa de roupas novas, ele está precisando disso. Senhor, em nome de Jesus, aqui eu te peço pela vida do meu irmão. Amém? Irmão, semana que vem nós temos célula e eu quero você aqui de novo para que a gente venha orar por isso. Amém? Os irmãos compreenderam? Amém. Pastor, eu tenho uma dificuldade, tenho um irmão que ele está doente. É uma fraqueza. Amém? É uma necessidade. Então nós vamos orar por você, irmão. Nós vamos orar para que o Senhor venha lhe curar. Venha curar sua esposa, seu filho, sua avó, seu tio, sua tia. Em nome de Jesus, nós aqui declaramos como igreja que esse irmão vai alcançar o favor de Deus, que esse irmão vai alcançar a bênção de Deus, que ele vai ser curado em nome de Jesus. Né? Eu estou só aqui exemplificando para que o irmão venha entender melhor. Então, eu quero que você venha aqui, irmão, na próxima semana, e esteja aqui conosco para que a gente continue orando pela saúde da sua família, para que todos estejam bem. Amém? Amém. Isso daí é um tipo de poeira. Amém? É um tipo de lama, porque veja bem, quando você anda com o pé fedido,
É porque, querendo ou não é porque você gosta de viver como porco. E porco, ele vive no chiqueiro, ele gosta, você lava ele, banha ele, passa o talco nele, solta ele e vai para a lama. Mas o Senhor, ele mostra claramente que na caminhada existe esterco, na caminhada existe sujeira, na caminhada existe coisas desse tipo. E aí é que o Senhor chama e diz: eu vou lavar os pés de vocês. Mas o que vem também a ser a poeira do mundo, irmão? O quanto eu escuto música do mundo. Eu escuto o quê? Música sertaneja, da sofrência. Eu uso música antiga, eu escuto direto. E são poeiras que vão ficando. Aí daqui a pouco são horas e horas e horas e horas na televisão, como é que é? Na Netflix, no Face, no Instagram. São poeiras, elas vão grudando em nós. Irmãos, aqui na nossa cidade é muito quente, né? E a gente toma um banho. E logo que a gente toma um banho, a gente vem aqui no centro rapidinho e volta, a gente já sente grudento. A gente já sente que aquela poeira já... Você sai um pouquinho, a nossa cidade é poeirenta, não é verdade? Então, a gente acaba sentindo poeira. Quando chega em casa, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Tomar um banho. Amém? Por quê? Porque grudou. Da mesma maneira, são essas questões. Às vezes é o vício, às vezes é o fumo, às vezes é a bebida, às vezes são muitas coisas, né? Então, ele vem e gruda em nós. E aí, essa poeira, ela acaba nos impedindo, muitas das vezes, de caminhar bem. Então, quando você chega em casa, toma um banho, se sente aliviado, aquele calor que é a cidade que você vive, a nossa cidade atual, Santarém, e aí você refrigera todo o seu corpo, né? Isso mostra o quê? Que quando você está no mundo, passando por um monte de coisa, um monte de influência, né? Hebreus, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 11, fala que o mundo tenazmente ele nos assedia, ele nos sufoca. A Bíblia fala que o mundo nos sufoca. Mateus 6 diz que os cuidados dessa vida sufocam a palavra, né? Então, quando o irmão ele não aparece na célula, na cabeça dele, ele acha que está tudo bem, mas ele está sendo influenciado por um monte de coisa. Um monte de coisa. Irmão, vou falar aqui para vocês. Eu estou ali no nosso comércio, e aí está passando música, a gente está ali trabalhando, de um lado para o outro, fazendo negócio. Essa semana foi muito pesado. Beleza, mas daqui a pouco, meu irmão, a minha mão, eu sou pastor, está assim, ó, no ritmo. Está no ritmo. Por quê? Porque é uma poeira do mundo. Amém? Eu estou querendo fazer? Não, mas eu estou sendo influenciado inconscientemente. E como é que um irmão que não vai na célula, que não participa de um culto, que não quer um discipulado, que não quer um acompanhamento, como é que o irmão ele pode dizer que ele está bem? Então nós precisamos dizer assim, irmão, preciso de oração. Preciso que você me ajude, irmão. Por quê? Porque a poeira ela está me impedindo. Eu não consigo enxergar certas coisas, né? Tem muitas coisas que estão roubando o meu tempo de comunhão, meu tempo com a palavra de Deus, meu tempo, né? Com muitas coisas. Então, eu preciso que você me ajude. Amém? Então, Jesus, ele pegou, ele lavou os pés. Veja bem que Jesus, ele toma uma atitude. Ele vê os pés dos discípulos sujos, mas ele não chega e diz assim, bom, nós vamos fazer a última ceia, tá bom? Eu vou fazer uma ceia com vocês. Eu sou Jesus. Eu sou o Filho de Deus. Amém? Vocês sabem disso. Já fiz muito milagre. Ressuscitei mortos. Expulsei demônios. Vocês já viram isso. Mas para sentar comigo na mesa, eu estou vendo que o pé de vocês estão sujos. E eu quero que vocês mesmos se lavem. Ô Pedro, pega a bacia, vai lá, bota água e lava o teu pé. Está andando comigo tanto tempo. Ainda não enxergou isso? Ô João, tu para de recostar um pouco no meu ombro aqui. Vai lavar teu pé também. Ô Judas, tu que gosta de ser traíra, vai lá, lava o teu pé, né? Ou então ele chega lá com o... Como é que é o nome lá do camarada lá, que é o duvidoso? É o Tomé, né? Tomé, para de dúvida, vai lá, pega, lava o teu pé lá. Não, Jesus toma a posição.
Amém? Ele toma a posição e ele diz: eu vou lavar o teu pé. Amém? Diga para o seu irmão: eu vou lavar o seu pé, meu irmão. Diga para ele: eu vou orar por você daqui a pouco. Vou liberar uma palavra de Deus na tua vida. Amém? Era isso que Jesus estava falando. Não é que depois no culto eu vou colocar uma bacia e você vai lavar o seu pé. O irmão vai lavar o seu. Isso é um ato profético, amém. Ele tem um certo sentido. Mas o lavar aqui é pela palavra. O mundo, as pessoas nos amaldiçoam. Tu não presta, tu não vai dar em nada, tu é isso, tu é aquilo, outro. Maldito dia que tu nasceu. Entendeu? Então são palavras que vai ali impregnando. Amém? Mas nós somos lavados pela palavra. O que desfaz essas palavras malignas? A palavra da fé. A palavra da luz. Você é abençoado. Por quê? Porque a Bíblia fala isso a teu respeito. Você é amado de Deus, mas meu pai não me ama. Mas você é amado. Ele não te ama. A Bíblia mesmo fala, pode o pai e a mãe esquecer, mas eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Essa palavra é para você. Quando você fala isso, você está fazendo o quê? Você está lavando os pés do seu irmão. Não só os pés, né? Você está tirando a poeira do mundo. Então diga comigo assim: a vida da igreja é a célula, culto e discipulado. Amém, irmãos? Essa é a vida da igreja. Amém? Olha só, aqui, irmãos, no segundo ponto que a gente pode falar é que a purificação, ela é necessária. Ela é necessária. Você vê, vamos ler o versículo 10? Alguém pode ler para mim? Eu falei para os irmãos agora há pouco. 13 e 10, alguém pode ler? Só para que os irmãos sejam mais participativos comigo. Respondeu Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Amém. Mas está todo limpo, pois está limpo, mas não todos. Amém. Olha só, declarou-lhe Jesus que quem já se banhou não necessita de quê? Não necessita de lavar, senão os pés. Quanto mais estás limpo, né? Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Aí ele fala aqui ele fala de quê? De Judas. Aqui ele diz que Judas não foi banhado. Amém? Andava com Jesus, recebia as ofertas que eram dadas para Jesus, estava nos momentos com Jesus, ceiou com Jesus, mas ele não era banhado. Amém? Ele não cria que Jesus de fato era Senhor. Ele olhava para Jesus simplesmente como um mestre. Então, se a sua visão é que Jesus é somente um mestre, amém, mas isso não é base de salvação. A base de salvação é que Jesus Cristo, ele é o Senhor e Salvador, o Filho de Deus, que morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Isso é base de salvação. Aí ele fala assim: aquele que se banhou, não há necessidade, senão de lavar os pés. Olhe para cá, preste atenção. Você já aceitou Jesus Cristo? Quantos aceitaram Jesus Cristo como Salvador? Amém? Tem alguém que ainda não entregou a sua vida para o Senhor? Não. Todos entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Mas ele falou assim, ó, vocês já tomaram banho, amém? Pedro queria o quê? Que o Senhor banhasse ele de novo. Ele disse, não há necessidade de dar banho em você. Há necessidade de te lavar os pés. Amém? O que isso significa? Volto mais uma vez ao primeiro ponto. As coisas da vida que vai grudando nas suas alparcas, né? Poderia aqui ver onde é que está aquele versículo bíblico, né? Que diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés
É Salmo 119, né? Versículo 105. Vamos ler aqui. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aqui se diz que a palavra de Deus, ela ilumina. Se você anda num caminho escuro, amém? Dificilmente você vai ver o que você está pisando. É possível que você pise numa cobra, é possível que você pise em algum dejeto, é possível que você pise em espinhos, é possível que você pise em algum tipo de armadilha, amém? Então, a palavra do Senhor diz que a Bíblia, ela é lâmpada para os meus pés e luz para quê? Para o meu caminho. Davi fala disso, amém? Mas se nós formos em Salmo 23, né? Olha o que a palavra de Deus diz lá em Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada ele me faz repousar em pastos, leva-me mansamente às águas e refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda e por amor do seu nome. Não. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Até aí, acredito que é o versículo 4, está indo tudo bem. Aí Davi fala assim, ainda que eu ande, porque o primeiro versículo 1, 2, 3 e 4 é Deus guiando Davi. Já observou aí ou não? Mas o versículo 4 é Davi tomando os próprios caminhos. O que é que ele diz aí? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então entenda algo, não é que o Senhor está mandando ele ir para o caminho do vale da sombra da morte. É que quando ele é pastoreado pelo pastor, ele tem pasto, ele tem caminho, ele tem veredas, ele tem tudo certinho, amém? Mas quando ele vai do 4 para o 5, é isso mesmo? Alguém pode me confirmar? Ainda que eu ande. Então, é os primeiros 3 versículos, né? Que Davi está falando. Mas no versículo 4 ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Isso mostra que Davi, um homem segundo o coração de Deus, mesmo servindo a Deus, ele decidiu caminhar pelos próprios caminhos. Amém? Então tem muito irmão que fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Não, o Senhor não está te mandando pela morte, mandando caminhar pela morte. O Senhor está te enviando para caminhar pelo caminho da vida, porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é lâmpada para o teu caminho, ok? Mas, aqui nesse caso, Davi, ele diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe, irmãos, o caminho do vale da sombra da morte, né? Você imagina que é o quê? É um lugar onde só tem morte. Pode ser uma festa, pode ser o sairé. O caminho da sombra da morte pode ser uma festa com amigos em um clube. O caminho da morte, né? Pode ser uma noite com pessoas que não temem a Deus. Amizades que te afastam de Deus. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está lá, sim ou não, irmão? O Senhor está, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele está em todo lugar, mas Ele está só te vendo. O caminho é seu. É você que está caminhando. Ele fala, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor pode puxar ele pelo cangote, sim ou não? O Senhor pode puxar, mas não significa que é Deus que está enviando ele para lá. Amém? Os irmãos estão comigo? Compreenderam aí? Então aqui, no segundo ponto, nós vemos que a purificação, ela é necessária. E aonde é que purifica? No culto. Aonde mais? Na célula. Aonde mais? No discipulado. Na comunhão. Em vez de eu ir lá para o mundo fazer uma carne assada, eu vou lá com o Merquione, comer um assado com ele. Amém? Aí ele é um homem de Deus aí. Prepara uma carne, eu vou lá com meu irmão. Eu não vou lá no mundo, eu vou lá com ele. Amém? Ah, eu vou ter uma festa em tal lugar. Não, eu vou estar no meio de gente que teme a Deus.
porque pelo menos lá eu vou estar guardado. Eu vou comer uma carne de porco assada lá com o irmão fulano de tal, com o irmão Deltrano. Inclusive, nesses tempos de jejum, né? Você pode programar um assado com o seu irmão. Amém? Irmão, você leva isso, que eu levo aquilo outro. A gente marca um ambiente para a gente fazer um assado. Amém? Isso é vida da igreja. A vida social, ela pode também ser inclusa dentro da igreja. Amém? Isso é lavar o quê? É o pé. Porque há uma necessidade de purificação. Fale para o seu irmão. Diga assim, meu irmão, quando eu estou com você, por mais que eu esteja sujo, a sua presença, a palavra de Deus na sua vida, limpa toda a poeira do mundo, do meu corpo, dos meus pés, em nome de Jesus. Me convide para um assado. Aleluia. O assunto ficou espiritual. Aleluia. É um assado. Isso é. Eis-me aqui. Mateus. Aleluia. Não? Aleluia, né, irmãos? É a palavra do Senhor. Amém? Outra coisa também, o terceiro ponto que nós podemos falar aqui é que o que Jesus está passando ali para os discípulos é uma ação, é uma lição seguida de ação. Atos 1, versículo 1, diz o quê? Escrevi todas as coisas, ó Teófilo, que Jesus começou a fazer e ensinar. Diga comigo, eu preciso fazer e o meu fazer vai ensinar. A mãe, a filha só vai porque a mãe manda? Não. A mãe pode gritar, minha filha vai varrer, vai varrer, vai varrer. Ela não vai. Mas quando a mãe pega a vassoura e começa a varrer a casa, a filha, mesmo sem saber varrer, ela vai pequenininha, pega a vassoura ali, escambalhando todinha, pega a vassoura e vai fazer o quê? Vai varrer. Ela está varrendo porque ouviu alguém dizer, ou ela está varrendo porque ela viu alguém varrer? Amém? Ela viu. Então, Jesus, ele deixou claro para os discípulos ali algo. Eu estou fazendo algo aqui para vocês. E eu quero que vocês façam a mesma coisa. Amém? Eu quero que vocês façam a mesma coisa. Eu preciso que vocês façam a mesma coisa. Vamos para o versículo 17 desse capítulo de João, capítulo 13. Olha o que diz. Ora, Jesus fala assim, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Jesus, ele estava falando para os discípulos, vocês viram a lição? Vi, Senhor, o Senhor lavou nossos pés. Pois é, agora vocês serão bem-aventurados se vocês praticarem isso. Se vocês fizerem isso, então vocês serão bem-aventurados. Aleluia por isso. Então, um irmão que você não viu há muito tempo, né? É importante para a vida da igreja. Amém? Tem muitos irmãos que a gente não vê mais. Mas o que você vai fazer? Hoje você vai lá no grupo da igreja, pegue o número de alguém, mande uma mensagem, meu irmão, tenho sentido a sua falta. É importante você fazer isso. Olha, irmão, marque um café da manhã com alguém, as irmãs que gostam de tomar café de manhã umas com as outras, chá da tarde, não sei, né? Os homens mais é assado, né? Assado, tal, né? Até uma bola também, tem irmãos que gostam de jogar uma bola. Juntar, ter comunhão, amém? Isso é bom, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque tomar é ter comunhão. Irmão, comunhão boa tem que ter comida. Jesus mostrou para nós. Jesus ia discipular o Pedro lá, que foi embora querer ser pescador de novo. E aí ele passou a noite toda pescando. E quando ele olhou, ele estava chegando na praia, Jesus já estava com peixe assado. E aí os discípulos olharam e viram que era Jesus.
A Bíblia fala que Pedro caiu na água e foi até o Senhor. Pedro, Senhor, és tu, Senhor? Sim, Pedro, sou eu. Senta aqui, já tem um assado aqui, um peixe assado, para a gente conversar. Sabe, irmão, é prazeroso comer, é ou não é? É prazeroso também ouvir a palavra, amém? Amém. Então, é muito prazeroso quando você desfruta do que Deus tem a fazer ou tem feito na vida do seu irmão. O que Deus tem feito na sua vida, declare na vida do seu irmão. Se seu irmão ainda não recebeu, poxa, não fale só de você. Ah, Deus tem me abençoado. Ah, Deus tem feito isso. Você constrange o irmão que nada recebeu. Ore por ele, declare para que ele seja abençoado. Libere uma palavra, irmão, Deus tem me abençoado, mas essa bênção não é só para mim, é para você também. Eu estou lhe trazendo na minha casa, eu estou vindo na sua casa para dizer que o favor de Deus é derramado sobre a sua vida também. Sabe, lá no culto, está tendo culto, não lhe vejo mais, mas eu quero lhe dizer algo, a sua presença é importante. É importante você estar aqui na vida da igreja. É importante você igrejar de novo. E eu vim aqui convidar você para tabernacular com o Senhor. Um dia o Senhor vem tabernacular conosco, amém? Mas nós podemos tabernacular uns com os outros, falar da palavra de Deus, igrejar, essa é a palavra. Então Jesus ele está nos chamando para o raio de ação. Então, se nada acontecer, nós precisamos entender que o foco dessa palavra, né, é a prática da humildade, do serviço mútuo e não apenas do conhecimento da lição. Ah, eu sei, Jesus lavou os pés, é tão maravilhoso. O pastor Luiz falava nessa ministração que um determinado irmão, na verdade, muitos irmãos, têm a igreja como um clube, né? É um clube. Eu dizimo e aí eu quero do bom e do melhor, né? Então lá, as irmãs têm uma equipe grande da Rede Kids e elas têm um aplicativo dentro do culto Kids e parece que esses irmãos recebem a senha para poder liberar cada criança. Cada criança é entregue para o pai que tem um aplicativo, né? Só que nesse dia o aplicativo travou, deu um problema. E um determinado irmão ele falou assim, pastor, eu esperava mais da Igreja Videira. Eu esperava excelência. Olha como é que está, o pastor Luiz. É verdade. Eu concordo com você. Eu esperava a excelência de você. Eu esperava que você se levantasse de onde você está, pulasse lá para o lado das irmãs e ajudasse. Em que posso ajudar? Em que eu posso servir? Por quê, irmão? Por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque a igreja ela precisa de pessoas funcionais. Amém? Precisamos de irmãos proativos. Amém? Olha só, se o irmão chega aqui e vê que o ar-condicionado está sujo, o pastor não vê que esse ar está sujo. Meu Deus, aquela lâmpada está apagada. Puxa vida, esse pastor, o que ele está fazendo? Você pode ser proativo, né? Eu achei muito interessante o que o pastor Luiz falou nesse terceiro dia e volto a reafirmar. Vá lá, escute essa palavra, muito boa, muito importante. Ele fala o seguinte, que o título de pastor já não ajuda muito. Porque quando se fala assim, o pastor, passa-se toda a responsabilidade somente para o pastor. Se a igreja está suja, é porque o pastor não veio. Né? Se a igreja está limpa, graças a Deus, a gente somos uma igreja que funciona. Se a coisa dá errado, o pastor não viu isso? Será que o pastor não viu aquilo? Então, acaba que a pessoa ela está vendo a situação que precisa ser resolvida, mas ela, por causa do título, muitas vezes, ela não se permite ser usada. O pastor não viu, mas eu vou ajeitar esse lado aqui. Ou tem aquele negócio ali. Pastor, eu posso ir lá ver esse negócio dessa lâmpada? Eis-me aqui. Irmão, minha vida é muito corrida. Esses dias agora está muito corrido. Hoje eu vim com a minha esposa aqui, nós viemos limpar aqui, organizamos tudinho. Graças a Deus. A nossa equipe é eu, a Marta, a irmã Ana agora
ativa, ligada e ativa, né? Na Rede Kids. E o Arthur. O Arthur também anda na equipe lá. Na próxima limpeza, ainda tem o irmão Detimar. A Mana estava aqui de joelho, né? Aqui servindo as crianças. Então, é cada equipe. Cada célula tem a sua equipe. Amém? Os irmãos do serviço, não pense que é só você e a sua esposa. Faça com que esse irmão que está no seu grupo, ele possa igrejar, ele possa se sentir útil, né? Pastor, eu quero ajudar. Pastor, eu vi algo ali que Você tem a total liberdade para fazer isso. Por quê? Porque isso é se tornar proativo na vida da igreja. Amém? Se Deus mostrar algo para você, vai lá e faça. A irmã Serlei hoje, né? Nós vamos fazer a ceia com um pão diretamente lá de São Brás. Diga glória a Deus. A gente ia comprar o pão ali, não vai dar tempo, vamos embora direto. Quando chegou aqui, o pão já estava esperando bem ali. O pão chegou primeiro. O pão chegou primeiro. Aleluia. Você sabe por quê? Porque Jesus, ele é o pão da vida, ele sempre vem primeiro. Aleluia. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra de hoje. E o que nós precisamos, então, entender? Eu posso lavar a vida do meu irmão? Sim ou não? Posso. Como é que eu vou fazer isso? Orando por ele. Amém? E nós vamos fazer isso agora. Amém? Daqui a pouco nós vamos ceiar. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Você sabe por quê? Porque nós vamos orar uns pelos outros agora. Você vai escolher um irmão e você vai orar por ele. Você vai